Cadê o laço? Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do segundo período do ano do Legislativo 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 14 de agosto. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicações. Os vereadores que o presidente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme seguem. Indicação número 193, 2025. Indica o Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencie a limpeza do pórtico localizado no bairro da Campina, no acesso à PR 281. A ação deverá incluir a roçada da vegetação ao redor, a remoção dos resíduos e a lavagem completa do monumento, visando a preservação e a valorização do espaço público.
No ensejo, indica ainda a roçada e limpeza do ponto de ônibus da entrada da Vila dos Paraguaios pelo acesso via Ambrósios. Quem indica, a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 194, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencia a instalação da nova Academia ao Ar Livre na comunidade do Postinho, tendo em vista a ausência de equipamentos para a prática de atividades físicas na comunidade. Lembramos que o presente pedido já foi realizado por meio da indicação 52/2025, porém não foi atendido até o momento. Quem indica, a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 195, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a construção de bueiro no início da rua Luiz Fernando Rocha, sendo ainda realizada a colocação de manilha por toda a extensão da via, a fim de dar vazão às águas pluviais que acumulam na referida rua. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 196, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção completa das ruas Eugênio Geraldo Zeglin e Professor André Pereira Farias, localizado na comunidade de Tabatinga. Solicita-se ainda que as vias adjacentes que sejam original das ruas, mesmo aquelas que ainda estão em processo de nomeação, recebam serviços de patrulhamento, considerando o número expressivo de residências situadas ao longo dessas vias. Quem indica, vereador Gelson Adriano Klakoski. Indicação número 197, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, finalize serviços de concretagem ao lado da bueira na rua Antônio Chicoves, no Bosque da Saúde. Segue foto para ilustrar o problema. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 198, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, sejam realizadas melhorias na quadra poliesportiva da Escola Rural Municipal Manuel Ribas. As ações solicitadas incluem pintura completa da quadra e das arquibancadas, limpeza dos entulhos acumulados nas laterais, instalação de fiação elétrica para funcionamento das lâmpadas e implantação do sistema de abastecimento de água que não foi instalado desde a construção do local. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 199, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, sejam realizadas ações de limpeza nas calçadas, roçada das margens e retirada de entulhos na rua Neuzelido Rocio Pereira, especialmente na esquina com a rua Benjamin de Senha Sobrinho. Indica ainda que os mesmos serviços sejam executados na calçada da rua Sebastião Farias, na esquina com a rua Neuzelido Rocio Pereira, localizada no bairro Vila Cubas. Indica-se ainda que seja refeita a calçada em locais danificados por conta de obras. Quem indica, vereador Sidney José de Lima. Indicação número 200, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, que sejam tomadas as devidas providências para que sejam refeitas ou devidamente melhoradas as calçadas situadas ao longo da PR 281, no trecho utilizado pela população para caminhadas, deslocamentos diários e compromissos de trabalho. Em caso de ser de competência do DR, que seja emitido ofício relatando da necessidade do serviço. Quem indica, vereador Sidney José de Lima. Indicação número 201, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, sejam tomadas as devidas providências para o reparo da rua Francisco Machado de Andrade, centro, especialmente no trecho em frente às residências onde há formação de buracos e acúmulos de água, conforme imagens que seguem. Quem indica, vereador João Guilherme Camargo. São essas as indicações, senhor presidente. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimento. Solicito a leitura do requerimento para a deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem após deliberação pelo plenário, requerem. Requerimento número 136, 2025. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de via que se inicia na rua Professor André Pereira de Farias, sendo a via que antecede a rua Luiz Fernando Rocha, na Tabatinga. Coordenadas, justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tal via atenda os parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio da resposta dentro do prazo estabelecido por lei.
O morador esteve na Câmara e relatou da necessidade de nomeação da via. Requerimento do vereador Juliano dos Santos e do vereador Pedro Luiz da Rocha. Coloco em votação o referido requerimento. Aprovado. 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 Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia, apresentação dos pareceres das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 32/2025 do Poder Executivo que aprova o Plano Municipal de Cultura de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura dos pareceres. Projeto de Lei 32/2025 do Poder Executivo, parecer número 85/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. O projeto de lei está em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente no que se refere ao direito à cultura, e com a Lei Orgânica Municipal do município de Tijucas do Sul, que assegura aos municípios a responsabilidade pela promoção de políticas públicas culturais. O Plano Municipal de Cultura é um instrumento legítimo de planejamento estratégico e possui respaldo legal, atendendo às exigências de institucionalização da política cultural, conforme preceitos constitucionais que garantem o direito à cultura e a organização dos sistemas culturais municipais. A aprovação do plano por lei é compatível com os princípios de legalidade e democracia. O projeto segue os princípios do Sistema Municipal de Cultura, já estabelecido pela Lei nº 874/2023, garantindo que o Plano Municipal de Cultura se integre ao planejamento cultural do município, com a devida articulação entre as esferas do governo e a sociedade civil. Por fim, com relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece os ditames da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 32, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakowski e relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer número 86/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem como objetivo aprovar o Plano Municipal de Cultura com vigência decenal, conforme preceituam as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. O plano se apresenta como um instrumento de planejamento estratégico para o desenvolvimento da cultura local, com participação da sociedade civil, metas definidas e previsão de avaliação periódica. O texto legal também assegura a integração do plano aos instrumentos orçamentários do município, o que reforça sua aplicabilidade prática. A matéria demonstra compromisso da administração municipal com a institucionalização e o fortalecimento da política cultural local, observando os princípios de gestão democrática, transparência, planejamento e controle social. Conclusão. Esta comissão entende que o projeto de lei número 32/2025 é oportuno, relevante e atende ao interesse público. Diante do exposto, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 32/2025. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha e relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloco em segunda discussão. Bom, esse projeto do Fundo da Cultura, a gente já tem vários projetos que estão sendo feitos aqui, a Lei Aldir Blanc, que é a Lei Paulo Gustavo. Também, por último, aí, na parte cultural, juntamente com a Secretaria de Turismo, a gente recebeu um convênio aí para que a gente pudesse fazer a realização da festa municipal, qual aí a gente abrindo o Fundo Municipal da Cultura, a gente irá poder trazer cada vez mais recursos para que a gente possa investir tanto na área cultural, quanto também, aí pensando mais na frente, a gente tem o Museu Sérgio Zeder, qual também a gente consegue algum recurso para poder mantê-lo. Projeto bastante importante, né, que traz aí a questão do Plano Municipal de Cultura, um plano decenal, né, um plano
programado aí para os próximos 10 anos, onde vamos instalar políticas públicas, implantar, e também o plano traz transparência, né, que é bastante importante porque traz a discussão entre sociedade civil e também entre governo. Então, é a política pública organizada, discutindo as questões importantes e culturais dos nossos municípios. Então, planejar para poder executar com qualidade, e planejamento também quer dizer aonde vamos investir, aonde queremos que a nossa cultura aconteça, então bastante importante. Como o vereador Ricardo já citou, nós temos muitos momentos culturais no nosso município, desde a festa, o museu, temos aí a questão cultural das comunidades, né? Então a gente tem que cultivar a nossa cultura e manter. Então o plano vai dizer isso, o que pretendemos, o que iremos fazer para os próximos anos. Isso é a organização da política da cultura, então bastante importante e relevante. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação dos seguintes projetos de lei do Poder Executivo. Projeto 24/2025, que altera a Lei número 498, de 11 de novembro de 2014, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta. Projeto de Lei número 25/2025, que altera a Lei número 499, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores específicos na área da saúde do município, bem como reenquadra respectivos cargos e configura as carreiras, cria nova grade salarial e dá outras providências. O projeto 26/2025, que altera a Lei número 293, de 4 de abril de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e remuneração do magistério público municipal de Tijucas do Sul. Projeto 27, altera a Lei número 525, de 4 de agosto de 2015, que institui o plano de carreira de cargos e vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência e servidores públicos do município de Tijucas do Sul, Tijucas Prev. Solicito a leitura das mensagens. Mensagem número 24, 25, 26 e 27 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo promover a alteração da redação do artigo 15 da Lei número 498/2014, que institui o plano de carreira, cargos e vencimento dos servidores públicos municipais da administração direta. A alteração da redação do artigo 21 da Lei número 499/2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores específicos da área de saúde do município, bem como reenquadra os respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial e dá outras providências. A alteração da Lei número 293 de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Tijucas do Sul. A alteração da redação do artigo 8º da Lei número 525/2015, que institui o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência dos servidores públicos do município de Tijucas do Sul. As alterações se fazem necessárias devido à maior adequação e ao aprimoramento da legislação municipal. Cordialmente, prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 33/2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 983 de 10 de dezembro de 2024, que autoriza a concessão de direito de uso e cessão de uso de imóveis municipais e dá outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 33/2025. Encaminha a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo autorizar a concessão de direito real de uso e cessão de uso do imóvel acima especificado. A alteração se faz necessária devido à maior adequação e aprimoramento da legislação municipal. Cordialmente, prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 35/2025 do Poder Executivo, que estabelece procedimentos referentes ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e controle sanitário de cães e gatos do município de Tijucas do Sul
e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 35, 2025. Encaminha a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo estabelecer procedimentos referentes ao controle populacional, criação, comercialização, adoção, abandono e controle sanitário de cães e gatos no município de Tijucas do Sul. As alterações visam excluir do texto legal todas as disposições referentes a maus tratos contra animais, considerando a proposta de criação de um novo projeto de lei específico e autônomo, que tratará de forma detalhada das condutas de maus tratos, sanções, penalidades e medidas administrativas aplicáveis a todas as espécies animais, oferecendo maior adequação e aprimoramento à legislação municipal. Cordialmente, Prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 36/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre sanção administrativas aplicáveis à prática de maus tratos contra animais no município de Tijucas do Sul, estabelece definições, penalidades, medidas protetivas e dá outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 36, 2025. Encaminha a Vossa Excelência para apreciação desta Câmara de Vereadores projeto de lei que dispõe sobre sanções administrativas aplicáveis à prática de maus tratos contra animais no município de Tijucas do Sul. Estabelece definições, penalidades e medidas protetivas. A proposta visa separar o tema constante na Lei Municipal 77/2021, criando um novo marco legal específico, que define de forma detalhada o que configura maus tratos, estabelece valores de multa por animal e prevê mecanismos eficazes de fiscalização, garantindo mais efetividade na proteção e bem-estar animal. Cordialmente, Prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a primeira discussão do projeto de lei número 42/2025 do Poder Executivo, que ratifica o protocolo de intenção firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritores, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores do Paraná Saúde, aos termos do regime previsto em Lei número 11.107/2005 e sua regulamentação voltada ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Bom, o CIPS foi criado lá em 99, e qual contava com todos os municípios. E, em virtude disso, 2024, e após algumas reformas administrativas, o Ministério Público veio a fazer aí algumas alterações, né, até oferecer um TAC para que fosse feito essas alterações, o qual nesse momento veio o projeto de lei para que a gente pudesse adequar e o município pudesse continuar ingressado no consórcio. Conforme o vereador já explanou sobre a questão do Ministério Público, sobre a questão da reorganização do consórcio intermunicipal, da questão dos medicamentos, então o consórcio é muito importante. O município hoje já existe o consórcio, e pelo consórcio o município consegue adquirir os medicamentos mais em conta, mais barato, né, inclusive que fazem parte da Rename, da Remune. A Remune Municipal é uma grande listagem de medicamento, e o consórcio vem aí a somar, né, com essa medicação. Inclusive, quando falta o medicamento aqui, o consórcio imediatamente já é acionado, e isso já fortalece o município. Então, precisamos sim rever, né, e ver as questões que precisam ser alteradas. Então, é um projeto bastante importante para o nosso município, e nós não podemos perder de forma alguma o consórcio municipal na questão da medicação. Então, bastante importante. Vamos abrir agora, então, a tribuna cidadã. Convido a Elisângela a fazer uso. Boa noite, vereadores, boa noite a todos presentes, e obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje para fazer alguns esclarecimentos a respeito da fala da Procuradora-Geral Jennifer, né, na sabatina do Meio Ambiente, com o secretário do Meio Ambiente.
na qual ela menciona que uma dispensa no valor superior a R$30.000 teria tido como beneficiário o Santuário Animal Cantinho da Margarida, do qual eu e meu esposo somos os donos do espaço, né? Aproveito também a oportunidade para estar esclarecendo, né, uma divergência que existe entre os termos protetor e tutor. Né, aqui a gente vê algumas pessoas do executivo, principalmente, que tem bastante dificuldade com relação a separar. Nós somos protetores, já somos reconhecidos, já desde 2022, né, muito antes disso, mas 2022 teve oportunidade, onde a gente teve o CastraPet, que é um programa estadual, né, que ofereceu castração gratuita para cães e gatos, né, de pessoas, de protetores e pessoas com baixa renda. Muito antes disso, nós já éramos conhecidos, né, estamos quase 10 anos aqui no município, né, fazendo resgate de cães em situação de vulnerabilidade e maus tratos. Nós não somos tutores, né, a legislação esclarece de forma bem clara a diferença entre o protetor e o tutor. O tutor seria a pessoa que adota ou a pessoa que compra um animal e ela é responsável ali por esse animal, pelos cuidados, né? E nós, como protetores, não, nós protegemos o animal. A tutela continua sendo do Estado, no caso aqui representada pela Prefeitura, né? Então, só para fazer esse esclarecimento para que as pessoas, de repente, queiram também procurar na internet, tem bastante material disponível a esse respeito. Gostaria de esclarecer que essa dispensa feita este ano é uma dispensa de licitação superior a R$30.000. Ela foi feita com o objetivo, está ali critério nela, se olhar no portal da transparência, vocês vão poder estar vendo que ela foi feita com um critério de urgência para manutenção de animais de protetores independentes, né, para atender ali o programa Banco de Ração. Eu, como protetora, posso falar por mim, mas acredito que muitos dos protetores aqui do município também pensam dessa forma. O banco é muito válido e eu agradeço de coração aos vereadores, porque foi um avanço muito grande aqui no nosso município. Porém, eu acho que nós deveríamos rever alguns critérios, porque principalmente agora que ainda não temos, né, o Provet funcionando ali, né, para estar atendendo a situação. Eu citei um exemplo para o vereador Luiz hoje, né, que tive a oportunidade, em que você pega um animal da rua e você não sabe se ele tem uma zoonose, né? Como que você vai saber e levar para sua casa? O protetor tem mais animais. Quem vai se responsabilizar por isso, né? Fica difícil. A gente pode rever isso. A gente pode rever também, eu gostaria da oportunidade de estar deixando aqui para a procuradora Jennifer esclarecer para a gente. A dispensa de licitação, ela foi feita pouco menos de um mês antes de uma licitação. Então, assim, o critério de urgência, ele se dá pela urgência. Nós temos 2 protetores cadastrados atualmente. Sexta-feira eu tive a oportunidade de fazer o cadastro, né, consegui, porque foi imposto uma série de condições para a gente ali, para a realização. Eu tinha que, obrigatoriamente, para fazer o cadastro, resgatar animais. Né, consegui ali depois de algum tempo, e agora na sexta-feira, acompanhada, agradeço a oportunidade do presidente da Câmara e do vereador Luiz, que me acompanharam na Secretaria do Meio Ambiente para a realização do cadastro. E aí alguns dos critérios ali ficaram modificados, adequando ali para a gente poder estar participando do programa. Nossos animais ali, que não são nossos, né, são nossos protegidos, eles precisam mesmo da ajuda com ração. Inclusive, nos foi negada diversas vezes. A única ajuda de ração que nós tivemos esses quase 10 anos foi no ano passado, no período eleitoral, né, onde o prefeito esteve no santuário, conheceu o espaço, firmou, né, ali de forma informal que iria estar ajudando. Posteriormente, a procuradora Jennifer respondeu que iriam ainda fazer o cadastro, criar um cadastro do protetor, para daí ajudar os animais. Foi, naquela ocasião, disponibilizado um valor de pouco mais de R$11.000 de ração, que dá ali 180 sacos de cachorro.
só para cachorro. Nós temos cachorro, gato, cavalo, então essa ração, que fique claro, foi só para os cães. A gente usa ali em torno de 120 sacos por mês, então daria ali, deu até o período pós-eleições. Depois disso foi negado, até hoje estou buscando ajuda, inclusive deixo a oportunidade para quem quiser conhecer o espaço e tiver interesse em ajudar os animais. Estamos necessitando muito mesmo, são animais das ruas do nosso município que precisam de atenção. E, dessa forma, gostaria de deixar aqui, né, para todos que a gente precisa chamar o protetor. Né? Em mais de 2 meses de realização de cadastro, a gente só ter 2 protetores cadastrados, com uma licitação que está lá, já foi, teve um ganhador contemplado, e agora uma dispensa de licitação de um pouco mais ali de R$30 mil. Então, assim, nós estamos buscando por ajuda para os animais, né? Estamos ali no impasse com a gestão, buscando, né, de forma bem respeitosa e dentro da lei, que possam estar atendendo esses animais, porém até agora foi negado, tá? Que eu gostaria de deixar bem claro que não houve nenhuma dispensa feita esse ano que nos beneficiasse, até porque eu não tinha feito cadastro, né? Eu só gostaria que ela esclarecesse. Aproveito para a oportunidade do porquê dessa dispensa ter sido feita em caráter de urgência. Qual era a urgência? Se a gente tinha uma dispensa de licitação que ela pediu de 30 mil e já tinha ali em vias de acontecer a licitação, que aconteceu, e já tem um ganhador contemplado também. A dispensa não vai pagar a licitação, são coisas distintas. Então, assim, gostaria que ela esclarecesse, né, por que dessa urgência. Porque, tirando nós, que eu conheço ali, né, do santuário, eu não tenho conhecimento de outra urgência grande, assim. Porque vamos pensar da seguinte forma: já há uma licitação, né? Já tem um ganhador contemplado e não foi retirada nenhuma ração até agora, nenhuma. Então não foi o critério de urgência ali, já a gente pode repensar, né? Porque a urgência requer retirada urgente, né? Então não houve também. E que ela possa estar explicando isso, porque eu, como cidadã que assisti a sabatina, fiquei bem em dúvida com alguns pontos, principalmente porque a dispensa foi feita, assinada, né, pelo atual secretário, e quem respondeu a fala, eu vi, foi a procuradora Jennifer, né, que ele no momento não se recordou, talvez, da dispensa que foi assinada, né, por ele, a dispensa de licitação. Mas, assim, para nós escutar que ela teria sido, que os animais ali, os nossos protegidos, teriam sido beneficiados sabendo da necessidade deles, dói muito. Porque nós sabemos da nossa luta. Foram quase 10 anos, um tempo em que não havia políticas públicas, onde nós retirávamos das ruas, castrávamos, vacinávamos com vacina importada, inclusive nós temos relatórios. Agora a secretaria exige que nós façamos novos relatórios. Eu tenho um relatório de outubro que foi feito no nosso espaço, ali no santuário, onde foram tiradas fotos, foi a Vigilância Sanitária, a Secretaria do Meio Ambiente, da Saúde, todos fizeram relatórios atestando a necessidade da ração para os animais, mas foi negada. Então, assim, a pergunta que fica separada assim, da licitação, a pergunta que eu faço como protetora que mensagem nós queremos passar para os protetores? Vendo a nossa situação, a gente consegue entender por que o protetor não está buscando a secretaria para ajudar. Porque como o protetor ele é tratado, né? Inclusive, eu gostaria de também a oportunidade de deixar que o vereador Luiz e o presidente estavam lá na secretaria e puderam ver que teve até um funcionário que eu fiz um pedido de ajuda, que eu estou sempre postando nas redes sociais. A gente que é protetor tem que pedir, não tem outra opção, a gente não tem como largar. Lá tenho quase 150 animais, então não posso sair para trabalhar. Eu poderia estar saindo. Então, a gente está ali suprindo, né, uma necessidade que deveria estar sendo feita, né, há muitos anos. Graças a Deus, hoje, contamos aí com as legislações, a 1020 e 1021, que vão ajudar muito, né, a retirar dos animais e também a cumprir a TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta, que foi firmado, né, pelo Ministério Público para responder à ACP, Ação Civil Pública, por falta de políticas públicas, né. Desde 2019 já haviam
tentado contato com a prefeitura e pedido para efetivarem políticas para ajudar os animais de rua. Então, para a gente, né, essa oportunidade aqui visa esclarecer que nós não recebemos essa ajuda, precisamos dela, gostaríamos muito que fosse disponibilizado para a gente, continuaremos lutando por isso, porque os animais têm, sim, a necessidade, e todos os protetores precisam, sim, de ajuda, a maior parte trabalha com os recursos próprios, e que a gente possa repensar de repente aí sobre a legislação, uma forma de a gente conseguir estar chamando, né, passando uma mensagem boa para o protetor, porque 2 protetores é um número muito pequeno, principalmente para justificar a dispensa da licitação, né, porque já há licitação e foi pedida dispensa. Com 2 protetores, a gente pode até pensar no sentido de que foi pensado que talvez no futuro tivéssemos muitos cadastros. Mas aí pode pedir a dispensa mais tarde, né? Não, a dispensa ela pode ser feita a qualquer momento. A licitação já supriria isso, né? Então, fiquei com várias dúvidas, gostaria dela responder, porque ela respondeu, inclusive, para o vereador Sidney, que enviou lá para a gente, porque eu fiz esses questionamentos para ele, né? Por que ela mencionou a gente, por que ela não deixou claro, só para ficar bem claro, principalmente no portal da transparência, porque a dispensa que foi para a gente no período eleitoral, eu não encontrei no portal da transparência, não está lá, não está constante. Eu pedi por requerimento e consegui acesso às notas, que foi a única coisa que ela me mandou, as notas fiscais da ração que nós... E também o termo de assinatura do recebimento. Os animais continuam precisando de ajuda, né? E eu continuo pedindo para ela e para a gestão, aproveito para pedir para todos que quiserem, porque quando a gente ajuda, a gente pensa como sociedade no animal, nós não comemos ração, nós precisamos dela para manter os animais, é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente faz sem receber nada, né? Eu sempre falo, nosso trabalho é entre nós e Deus, porque o pagamento vem dele, e os animais continuam precisando. Vamos nos unir para mudar a situação dos animais nas ruas. Vamos nos unir para chamar os protetores. Vamos passar uma mensagem positiva. Vamos mostrar para eles que eles podem chegar, que eles podem fazer o cadastro, que a gente precisa deles para ajudar os animais, porque essa é a função do protetor, é proteger, né? Então, queria deixar todas essas respostas e agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, e contrapor as falas e deixar aí para que possa ser feito esse esclarecimento aí sobre a dispensa e a licitação e o critério de urgência, principalmente da dispensa de licitação, porque nós estamos buscando de forma urgente, mas por enquanto ainda não nos foi negado, né? E muito obrigada, era isso mesmo que eu queria deixar registrado. Obrigada pelo espaço. Ok, nós que agradecemos aí. Agora eu gostaria de chamar o César, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Eu vim aqui hoje, não sei nem como chamar isso, né? Eu já corri alguns canais que eu acredito que seja competente, mas ainda não tive um retorno, né? Vamos dizer assim, é certo, né? A questão aqui hoje que eu vou expor, é a questão saúde, educação, né, e o transporte, né? Transporte escolar. Saúde é a questão, eu vou falar pelo meu filho. Eu estou aqui representando alguns pais e mães que têm algumas crianças especiais, que tem, no caso, o meu filho tem o TOD, tem o TDAH e está em investigação do TEA também. E ele necessita de um medicamento que seria o Ritalina. E eu já vim algumas vezes aqui na farmácia do município e já está em atraso em 2 meses esse medicamento. E eu estou comprando, né, particular. Até me questionaram, a última vez que eu estive ali na Secretaria da Educação, se eu não poderia comprar o medicamento. Eu falei, eu posso, mas é um direito do meu filho, né, está aqui para ser disponibilizado para ele, né? E graças a Deus eu posso, por enquanto, comprar.
Mas só eu como pai, eu sei o gasto que eu tenho com consultas até particulares, porque o município não oferece tudo que ele necessita. Desde um neuro, que é um neuro para adultos, que está vendo casos de crianças. Então eu tive que ir atrás de um neuro particular, um neuropediatra, né? E não é barato essas consultas particulares. Tive que fazer consultas tanto aqui em Curitiba, como fora também, via online, né? Porque seria muito... não teria condições de ir. Por exemplo, em São Paulo, que eu tive uma consulta com um pediatra integrativo, que oferece algumas vitaminas para tentar amenizar essa situação do TOD, TDAH e, quem sabe, o TEA, né? Está em investigação o TEA, no caso. E eu não estou tendo esse respaldo, né, do município. Hoje mesmo, pela última vez, eu estive aqui na farmácia para verificar, até agora não tem esse medicamento, e eles nos dão, assim, algumas respostas não convincentes, vamos dizer assim, porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, e eu estive, se não me engano, dia 30 de julho, eu estive na prefeitura, falei pessoalmente, eu e mais alguns pais, com o prefeito e com o vice-prefeito, a respeito desse medicamento. Eles se mostraram surpresos, ligaram para a secretária da Saúde, em viva voz ali, eles conversaram com ela, e ela falou algumas coisas ali, pegou nosso nome, contato, para entrar em contato o mais urgente possível, mas já fazem 3 semanas e nada. Meu filho não pode ficar sem esse medicamento. Que isso interfere na saúde e na educação também. Por quê? Porque ele não pode ir sem esse medicamento para a escola. Ele não vai conseguir se concentrar na escola. Ele vai estar atrapalhando ele mesmo, não vai conseguir se concentrar, e vai estar atrapalhando também, de alguma forma, as outras crianças ali, o aprendizado também, que não consegue se concentrar, porque quem conhece ou quem tem, né, na família uma criança que tem o TOD, TDAH e talvez o TEA, sabe do que eu estou falando. E eu amo muito meu filho, eu quero o melhor para ele. A questão de transporte. O transporte, até 3 semanas atrás, nós tínhamos, como se chama? Monitoras. E já fazem 3 semanas que, pelo menos na linha que o meu filho vai para a escola, de Ambrósios, já está há 3 semanas sem essa monitora. E isso é muito triste, porque ali tem várias crianças de várias idades, desde 4 anos de idade até 10, 11, 12 anos de idade. E as crianças pequenas não sabem nem como se comportar dentro de um ônibus, sem um cinto de segurança, sem uma pessoa para estar cuidando. Já caiu crianças, houve acidentes de cair ali no ônibus. Já motorista já relatou que crianças de 4 anos que têm o TEA, né, que estava andando no corredor e por pouco não caiu naquela porta do meio onde tem a elevação ali para um elevador ali para uma criança que precisa usar cadeira de roda. E o motorista relatou, se aquela criança tivesse caído ali, tem um vidro grande ali, tivesse batido no vidro quebrado, poderia ter caído para fora. Então nós estamos aí correndo riscos sem uma monitora no ônibus também. Então eu queria ver aqui com a casa, né, com todos que estão presentes, quem possa ajudar, não sei de que forma, mas com certeza vocês aí, com o jurídico de vocês, vão saber, porque eu vejo que eles estão infringindo em alguns pontos aí da lei, né, que protege nossos filhos, né, ou seja, as crianças e adolescentes, no quesito de saúde, educação e esporte. São 3 quesitos que eu estou expondo aqui, mas tem muitos outros aqui que eu podia estar relatando, mas não quero tomar muito tempo. Mas só nesses 3 requisitos estão infringindo algumas coisas aqui, que o meu filho não pode ir para a escola sem esse medicamento, o meu filho prejudica a saúde dele sem esse medicamento, e o meu filho não pode ir para por exemplo, para um esporte que ele não vai conseguir se concentrar nesse esporte sem esse medicamento. Eu tenho todo o prontuário médico, né, da questão do problema de saúde que ele tem. Eu tenho ali, pedi para o médico, né, para o neuro, por escrito, porque a secretária da saúde, ela falou assim, não, que eu falei que ele não poderia estar indo para a escola sem esse medicamento. E ela falou, não, ele pode
pode ir normalmente para a escola. Eles não querem receber ele na escola? Eu falei, não é isso que eles não querem receber. É que ele não tem condições de ficar na escola sem o medicamento. Simplesmente é isso. E, enfim, eu queria ver com vocês o que vocês poderiam fazer para estarem nos ajudando. Que não sou eu, estou expondo aqui o meu filho, né? Mas tem outras mães que já me relataram também que estão sem, já fazem 2 meses que nós estamos em atraso desse medicamento. E ontem eu fiquei sabendo que fizeram uma reunião e falaram que estava tudo ok os medicamentos. Pena que eu não estava presente, né? Eu fiquei sabendo que estava tudo ok, não tinha medicamento nenhum em atraso. Isso não procede, né? Já fazem 2 meses que eu estou comprando particular esse medicamento. Como eu falei para vocês, eu estou tendo condições de comprar esse medicamento? Estou nesse momento, mas estou gastando muito com consultas particulares. Ele também tem o problema de nistagmo, que ele mexe o olhinho involuntariamente, né? Então eu tenho que estar fazendo acompanhamentos também. Então, só deixa eu colocar aqui meu óculos. A questão que eu falei para vocês aqui, né, da saúde, educação, o que acontece na educação? Tem professores auxiliares que foram disponibilizados para as crianças que têm essas necessidades. Mas o que acontece? Muda muito. Quando a criança está se acostumando com uma professora auxiliar, é tirada essa professora e é colocada outra. E tem crianças, TEA, TOD e TDAH, que têm esse problema. Elas, às vezes, não conseguem se adaptar fácil com uma pessoa. E quando elas começam a se adaptar com essa pessoa, é retirada. Então, eles têm muita dificuldade no aprendizado normal e mais nesse quesito, né? E ainda sem o medicamento, se não estivesse comprando. Mas tem mães, tem pais, que eu fiquei sabendo, que não têm condições de estar comprando esses medicamentos. E as crianças vão para a escola sem esse medicamento. Uma vez eu fiz uma experiência. Eu mandei o meu filho para a escola e não dei o medicamento, pelo horário da manhã. Ele toma 2 vezes por dia. E fiz uma experiência e mandei ele para a escola. No mesmo momento, 1 hora depois, a diretora ligou e falou, César, o Isaac está assim, assado e tal, você deu o medicamento para ele? Não, não dei. Eu fiz uma experiência para ver como ele ia se comportar na escola sem o medicamento. E não foi possível, a escola me ligou no mesmo momento. Então não é possível, ele não consegue ficar na escola sem o medicamento. E as outras crianças, eu creio que também não, né? E, como eu falei aqui na questão de transporte, monitora. Há 3 semanas atrás tinha uma monitora. Ela foi dispensada. Nós viemos perguntar, além do medicamento, a questão da monitora aqui para o prefeito e para o vice. Eles falaram que foram dispensados porque a empresa, que segundo eles é terceirizada, estava dispensando algumas monitoras que estava tendo reclamações dos pais. Enfim, eles não vieram perguntar para os pais se poderiam dispensar essas monitoras. Não vieram pedir opinião se tivesse algum pai reclamando, mas e os outros pais? Eu acho que ficou pior sem monitora. Mas eu achei engraçado que eu fiquei sabendo, enfim, você conversa com um pai, com um motorista, com uma professora e etc. E nessas conversas eu fiquei sabendo que essa monitora, da nossa linha, mas foi dispensado outras monitoras de outras linhas. Essa monitora foi dispensada. Não falaram para ela o porquê. Ela não sabe até hoje o porquê. Elas simplesmente falaram que foi por contenção de gastos, uma coisa assim. Mas, incrível que pareça, eles estão recontratando ela novamente, a mesma pessoa. Aí eu fiquei sabendo que a empresa terceirizada paga um valor X e dá mais alguns benefícios. E quando é contratado como estagiária, recebe um pouco menos, né? Então eu fiquei pensando, essa é a conversa que está surgindo. Estão dispensando, que estão pagando um valor X, que é maior, e depois recontratando para pagar um valor menor? Será que seria uma jogada? Não sei. Eu estou colocando aqui no ar isso. Mas isso é muito triste isso, para nós como pais, para os nossos filhos, né? Então eu gostaria também que vocês conversassem, né, com uma pessoa responsável para saber realmente o que está acontecendo, para dar uma resposta certa para nós como os pais e mães, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e até então estamos sem monitoras, estamos sem o medicamento que é fornecido às vezes, mas tem atraso, e falo que o atraso é por causa da transportadora, e eu falei assim, mas vocês não podem notificar a transportadora? Já notificamos. E vocês, por que não deixam dessa transportadora e contratam outra? Não, é que daí tem aquela questão de, como se chama?
quando vai contratar, tem que ter licitação. Aí tem que ter licitação e tal. Eu falei, então tá, e por que vocês não pegam um carro da prefeitura? Eles falaram que é lá do Rio Grande do Sul que eles pegam esse medicamento, não sei. Eu falei, por que não pegam um carro da prefeitura, um transporte, e vão buscar então, para benefício dessas pessoas, que não é só crianças, adultos também tomam esse medicamento. E eles falaram que não é conveniente porque os gastos são demais. Então, nossos filhos não merecem que eles gastem um pouquinho mais para ir buscar isso, se está tendo falha de transportadora. Então, isso é a minha palavra de indignação e também, ao mesmo tempo, vir aqui tentar buscar uma solução. E depois aqui, eu sei que é pouco tempo aqui para a gente estar falando, mas eu vou ficar aqui, se eu puder conversar com vocês daí ali, particularmente ali, porque eu escrevi algumas coisas aqui, se eu for citar tudo aí, não, vou ficar algumas horas. Tá bom? Muito obrigado. Ok, César, nós que agradecemos. Amanhã mesmo a gente já oficializa a prefeitura para saber o que está acontecendo e para nós dar uma satisfação para o senhor. Em relação ao CAF mesmo, abriu essa farmácia ontem, foi a inauguração e teoricamente era para estar tudo certinho mesmo. Mas vamos ver, a parte dos monitores, vários vereadores já cobraram, se a gente já estava ciente, mas disse que iam colocar o pessoal tudo na linha. Vamos aguardar, mas amanhã a gente oficializa e dá um retorno para o senhor. Vamos abrir a palavra livre, começamos com o Adilson. Uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, ao público aqui presente. Boa noite especial ao seu César, que vem representando vários pais hoje, porque eu tenho certeza que não é só o filho do senhor que está passando por isso. Vários pais, várias mães que estão passando a mesma situação. Aí, o senhor falando ali, eu fiquei pensando. A gente vê publicações da prefeitura e passa uma imagem assim que o município está 100%. O município está maravilhoso. Mas a gente vê várias mentiras aí, né? Hoje foi desmentido 2 mentiras. Uma, Elisângela veio aqui, desmentiu a procuradora, que falou que tinha feito uma dispensa de licitação para comprar ração para eles. Não foi nem 1 quilo de ração. Aí o senhor vem, desmente eles de novo, que fizeram a reunião, falaram que não tinha falta de medicação nenhuma. E está faltando a medicação. E eu tenho certeza que não é só essa medicação que está faltando. Está faltando várias medicações no município. Aí a gente quer passar uma imagem no município que está tudo certinho. Mas é a gestão de várias mãos. Os pais compram a medicação e a prefeitura leva a fama que o município está uma maravilha. Então, essas coisas que entristecem a gente mesmo, porque tem dinheiro para tantas coisas, que muitas das vezes nem é tão necessário. A questão dos monitores, eu já cobrei o vice-prefeito, eu cobrei o prefeito, e infelizmente continuamos 6 monitores em várias linhas, principalmente as linhas onde tem as pessoas autistas, as crianças autistas. Como que o motorista vai cuidar do trânsito e cuidar dessas crianças sozinho no ônibus? Não existe como. Aí eles estão lá expostos ao risco, ao perigo de cair, se machucar. E quando acontece isso, o que acontece? O motorista é o culpado. Vão jogar sempre a culpa no motorista, porque eles nunca assumem a responsabilidade. É incrível. Porque nunca assume, não, nós estamos errados e vamos resolver isso ali, vamos consertar o nosso erro. Não, sempre dá uma desculpa, uma mais desfarrapada que a outra. E é por isso que a gente, muitas das vezes, fica indignado com essa gestão, bem por causa disso. Porque dinheiro nós temos. Aí vem com a conversa de tirar os monitores para contenção de gasto. Aí vão dar 10%, 15% para os funcionários? Que explicação é essa, então? Gastam quase R$2 milhões numa festa? Que contenção de gasto é essa? É um absurdo, nós temos que olhar para as prioridades do nosso município, que é a saúde, a educação, o transporte de qualidade, para as crianças principalmente. Aí ficam os pais tendo que correr atrás, reivindicando, e muitas das vezes nem são ouvidos, muitas vezes nem param para ouvir os pais. A necessidade dos pais e das mães do nosso município. Isso é revoltante. Mas eu tenho certeza que essas coisas vão mudar. Pode ter certeza, César. Nós vamos, como o Juliano mesmo já falou, nós vamos estar protocolando o documento, pedindo mais explicações e cobrando também. Não adianta só documento, nós precisamos de ação, nós precisamos de resultado, nós precisamos de um olhar carinhoso, principalmente para as crianças
que são já laudadas com UTEA, que precisam de uma atenção melhor. No caso das professoras, já tinha uma mãe que tinha me reclamado que realmente, quando o filho dela tinha se acostumado com uma professora, que até o desenvolvimento dele estava sendo melhor, foram tirar a professora, mandaram para outro lugar e colocaram uma que a criança não tinha o conhecimento, não tinha o costume de ficar com aquela professora, até acostumar de novo leva um tempo, e isso prejudica muito o aprendizado da criança. Então é isso que a gente tem que pensar, nós temos que tentar resolver esses problemas. Porque mostrar coisa bonita, mas é maravilhoso. Só que nós precisamos ver as coisas que não estão acontecendo para que as coisas aconteçam de forma certa e correta. Resolver esses problemas aí que nós estamos tendo no município. Aí sim, aí nós vamos ter um município de qualidade. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos, presidente, demais vereadores, vereadora, ao público que nos assiste pelas redes sociais, em especial ao César aí. Obrigado, César, aí, por essa participação. Eu digo assim que é muito importante com que as pessoas, até digo assim, que nos provoquem, né, que tragam essas demandas, porque é o nosso dever, né? Nós que fomos eleitos aí pela população, nós temos a obrigação, né, de ouvi-los as demandas e levar ao executivo, às secretarias, para que sejam responsáveis e que tragam aí as soluções, né? Você já havia mencionado ali, lá no Fagundes, já agora 2 semanas atrás, ou 1 semana, né, se não me falho, propriamente o prefeito ouviu lá e também sinalizou que iria verificar, né? Mas é muito bom hoje você ter vindo até aqui, né, expor essa situação, e cabe a nós aí cobrá-los também para que seja resolvido o mais rápido possível. Tanto a questão do medicamento, quanto a questão ali dos monitores, né? Hoje, na linha do Fagundes, pelo menos um dos ônibus eu vi que tinha um monitor. Eu ia passando no momento, né? Eu não sei se... Lá são 3 linhas, né? Então, em uma delas tinha um monitor. Então, até cabe também a nós verificar ali a qual delas que ainda não tem. Talvez seja essa que o teu filho usa. Mas obrigado aí pela lembrança e pela participação. Falando um pouco aqui, a Elisângela também, ela já se retirou, né? Mas quero deixar aqui para ela que nós, mesmo eu como vereador, já levamos também algumas solicitações de recursos ali junto aos deputados federais, estaduais, para que tragam ali recursos voltado a essas instituições ali, para que possamos ali o município atender as demandas dos tutores, aí, dos cuidadores dos animais aí em situação de rua e abandonados, né? Gostaria aqui também de agradecer, né, diante aqui de uma indicação ali, indicação 96 de 2025, quando a gente solicitou ali ao executivo que fosse feito a limpeza e remoção desses entulhos aí, né, no centro da cidade e nas vilas, e aí na data de terça e quarta, né, a Secretaria de Meio Ambiente fez um mutirão, né, eu acho que ainda não terminaram, mas já deram um pontapé, então é muito importante isso, então agradeço aí ao empenho dessa equipe, né, e que possa atender aí, não só nessa data, mas que possa aí ter um cronograma aí de sempre estar fazendo essas limpezas. É importante aí para a manutenção das nossas vias públicas. E também, através daqui a indicação 106 de 2025, em uma visita aí na comunidade da Campina, né, nós visitamos lá a unidade de saúde lá da Campina e constatamos lá de que havia necessidade de algumas melhorias lá,
propriamente ontem, né, através aí de um recurso do vereador Ricardo com o deputado Alisson, né, essas melhorias foram concluídas. Então, agradeço aí ao executivo, ao vereador aí que disponibilizou junto com o seu deputado recurso para que essa unidade fosse reparada, né? E a gente acompanhou ontem lá, ficou acima do que esperamos aí. Então, seria isso aí. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, público presente, colega presidente vereador e todos os vereadores e vereadora. César, com toda certeza, saindo aqui da sessão, já vou entrar em contato com a Elaine para ver também essas questões, as questões aí dos monitores, qual foi me passado também. Amanhã estarei me dirigindo a parte da manhã até a Secretaria de Educação, para a gente poder estar dando esse respaldo. Deixa eu falar um pouquinho, que já o vereador Sérgio, já agradeço pelas palavras, com toda certeza, aí o anseio da comunidade da Campina, também de todos os servidores que lá hoje vão ter um espaço mais digno para poder atender muito bem a nossa população. E agradecimento especial ao Alisson Vancher, deputado estadual, qual destinou aí 300 mil reais para que a gente pudesse fazer a reforma daquele espaço. Como bem dito, né, há algum tempo atrás falaram que com a construção ali da Tabatinga e do Campo Alto, a unidade iria fechar. Com toda certeza a gente trouxe aí, que a gente trouxe a melhoria. Então foi desmentido, a unidade não vai fechar, podem ficar tranquilo, todo o pessoal ali da Campina, pessoal do Campo Alto também. Aí, logo mais, a gente vai ter a inauguração aí da UBS do Campo Alto, qual também foi uma emenda do deputado Alisson, que a gente correu atrás. Também, ontem a gente teve a entrega oficial aí das 2 retas escavadeiras, aí que a gente teve o recurso do deputado federal Toninho Vancher, que foi aí fruto de uma visita que tivemos lá com o ex-vereador Joane, com a ex-vereadora Raquel, em Brasília. Todo mundo fala assim que essas visitas não dão frutos, né? Então a gente foi lá, conseguiu lá 1.700.000 reais, que no qual, pela licitação, a gente aí fez a compra deu aproximadamente 1.440.000 reais aí de equipamentos. A gente teve os equipamentos agrícolas, o qual já foi entregue, né? A gente já anunciou aqui. O caminhão, no início do ano, a gente teve ali a entrega do caminhão no valor de 700 mil reais. E também as 2 retas escavadeiras. Vou contar, até a gente teve no início do ano a entrega do caminhão, o porquê a gente não recebeu as retas escavadeiras antes. A empresa que ganhou, que foi que ganhou a licitação, ela iria entregar um produto que não condizia aquilo que estava na licitação, ou seja, um produto inferior, né? Uma retroescavadeira inferior ao que estava ali, qual foi cancelado. Então, a primeira licitação, a primeira empresa, né, no caso, e foi convocada a segunda. A segunda, no qual aí ela declinou, ela não quis entregar o equipamento. E na terceira, que daí sim, que teve a empresa ali, o valor é um pouco maior. Então a gente teve que esperar o aceite então do governo federal para que pudesse fazer o depósito aí dessa diferença. Então por isso que a gente recebeu agora, e com toda certeza a gente passar aí para a Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura e também Secretaria de Obras, que possa estar atendendo a população. E mais uma vez agradecendo aí a todos que nos ajudam, né? No caso aqui o deputado Alisson, o deputado Toninho. Muito obrigado a todos. Seria isso, uma boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Todos que acompanham nós pelas redes sociais, servidores dessa casa. Boa noite aos assessores presentes nessa casa. A Elisângela, que fez uso da tribuna, e ao César. Eu vou começar falando primeiro, como diz o vereador ali, tem defeitos, mas tem coisas boas. Fazer um agradecimento aí ao Legislativo e ao setor competente, obras,
uma indicação número 75 que eu fiz, foi em março, né? Dia 13 de março, que é especialmente da curva do Colono. No asfalto apresentava irregularidades. E, claro, tem demora, porque depende do DR, mas o executivo conseguiu essa conversa com o DR e a semana executaram o serviço não só ali, mas em várias partes da rodovia, né? Então, agradecer ao executivo aí pela parceria com o DR conseguir executar o serviço. Voltando ali no César, boa noite de volta, César. Sempre procurou aquele dia em Fagundes, como falou o vereador Célio. É bom que nos procurem, que, como dizer, nos provoquem. Sobre a Ritalina, César, naquele dia, já no outro dia, eu fui até a Secretaria da Saúde com a secretária Elaine, onde me propus a colocar minha emenda positiva para 2026 para garantir o Ritalina, fazer um programa para garantir para as crianças do ano 2026. Então, esse é um compromisso que eu faço, você veio para pedir resultados. Então, hoje eu faço esse compromisso, já me comprometi com a secretária, ela está vendo já a questão de números, vai ser feito um programa, porque a lei é um pouco perigosa, né? Para a gente fazer uma lei obrigando é algo muito perigoso, né? Então, já conversamos com ela, vai ser feito um programa, então a partir de janeiro, eu garanto para você que ano que vem não pode faltar, porque daí eu estou disponibilizando um recurso, que a minha emenda é positiva, então daí você tem quanto mais direito de chegar lá e cobrar, se faltar, daí você tem mais argumento, porque foi feito um programa e foi o dinheiro. Quanto à questão dos monitores, eu também fui conversar com a secretária Denise, ela me passou que foi tirado, sim, monitores de algumas linhas, e eles estavam analisando a questão qual linhas era mais, vamos dizer assim, mais necessário de momento imediato. Não perguntei o motivo da retirada, como você falou, da redução de gastos, não sei, eu não perguntei para ela, mas eu até passei a questão do Ambrósio, né, da linha do Ambrósio, e ela falou que estava vendo a situação e estavam já conversando com um profissional. Então, essa semana, os vereadores já se proporam todos a cobrar, vamos fazer uma visita lá de volta e ver em que pé está essa contratação, se vai ter a contratação, né? E não só essa linha, não é o defeito só dessa linha, tem mais linhas, né? E ela falou que estava vendo números, né? Que tinha linha que não precisava, né? Mas então é um respaldo que eu posso de momento passar para você. Mas seria isso. Boa noite a todos, um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos, demais dessa casa, agradecer a presença do César. Para nós é muito triste essa reclamação, porque a gente admira, né? A gente vê nos Face aí, trepam no palco lá, porque veio 200 mil para tal coisa, veio 300 mil para não sei para quê, e essa falta de remédio é uma tristeza para nós. E os monitores é necessário. Como é que o motorista, que você falou, cuida do volante ali, cuida dessas crianças, ainda mais criança que tem problema, né? Então é triste para nós a gente ver isso aí. E eu dou os parabéns agora que estamos chamando todo o secretariado aqui para dar os parabéns aí para o Juliano por a iniciativa dele, que nós temos que ver onde é que está indo esses dinheiro, que é o secretário, essas licitações caras, esses ônibus aí, pagam caro os quilômetros aí, chegou a surgir uma licitação de R$55 o quilômetro. Isso que a gente tem que rever isso, o que foi que aconteceu, que não pode ser um deslize. Então é triste a gente ver um dinheiro saindo fora da rota e o nosso município sofrendo nessa situação que está aí. É falta de monitor, é falta de remédio, é falta de professoras. Então nós temos que corrigir essas coisas aqui para essa casa aqui executar alguma coisa, porque não é impossível que o nosso município fique embolado desse jeito. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, vereadores, boa noite, vereadora, boa noite, presidente. Boa noite a todos que se fazem presente nessa casa, né? Aos monitores, aos funcionários dessa casa. Boa noite, César. Boa noite a Elisângela, que já saiu, né? E eu gostaria de começar a minha fala hoje agradecendo, né, essa campanha, né, de limpeza aí às secretarias de obras, né, urbanismo e meio ambiente, onde que as secretarias se uniram e se disponibilizaram em preparar essa ação
para que essa limpeza acontecesse no nosso município, né? A gente, quando o serviço é executado, a gente tem que parabenizar e falar quando é bem feito e elogiar, né? Quando a gente tem que cobrar, a gente também tem que cobrar. Então, a gente está aqui para isso e para escutar essas demandas do povo. São ali, que o Célio falou, né? Foram várias indicações que foram feitas, né? Eu, com o Juliano, fizemos indicações, o Célio, acho que a Sandra fez, todo mundo fez indicações, aonde que houve essa ação, né, das secretarias do Poder Executivo, onde que fizeram esse trabalho muito bem feito, né? Com certeza que aconteça mais vezes, né, para essa organização da cidade, que é que nem a gente fala, né, uma cidade limpa, é uma cidade bonita, uma cidade que é acolhedora, é uma cidade que as pessoas olham com outros olhos, né? Também quero falar um pouco das inaugurações dessa semana, né, parabenizar o vereador Ricardo também pela verba disponibilizada, né, lá na reforma do posto de saúde da Campina, da Unidade Básica de Saúde da Campina, né. Outras inaugurações também, a Escola do Campo Alto, né, que também foi uma obra que já aconteceu, né, e parabenizar também ao Poder Executivo por essas aquisições das máquinas e caminhões que é necessário para o nosso município se desenvolver, né? Então, tudo isso é bom para o município. Também quero falar sobre, né, a questão dos cachorros, né, que a Elisângela já trouxe aqui para nós. Como essa ação aconteceu, né, das limpezas, né, a gente poderia também organizar algumas ações na questão de tratamento dos animais, né? A gente trabalhar nessa organização da cidade também, chamar mais pessoas que se cadastrem, né, como cuidadores, como, né, que venham participar desse programa, para que a gente possa organizar também a cidade nessa questão. A questão dos animais, que nem eu já falei muitas vezes aqui, é uma questão de saúde pública. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso aí. Trazer políticas públicas para que a gente possa resolver o problema. 100% a gente não vai acertar, ninguém de nós acerta 100%, mas vamos procurar fazer o melhor de cada um. Pessoas que queiram se cadastrar, que venham, se cadastrem, vão lá na Secretaria do Meio Ambiente, façam o cadastro, para se colocar à disposição do município, para ajudar também nessa questão. O povo participando, a cidade vai evoluir, vai crescer, mas precisamos da participação do povo também nessa questão. A questão política no município, a vida política no município, o povo tem que participar. Então, é por isso que a gente faz essas chamadas, que o povo participe e venha mais nessas questões, né? A questão do César, né, com relação à falta de medicamento, então a gente sempre prioriza a saúde. A saúde é algo assim imprescindível, né, em toda a sociedade. Então a gente tem que trabalhar e ter esses olhos, né, para a saúde sempre estar bem, porque um cidadão com boa saúde, ele vai atrás no trabalho, ele vai trabalhar feliz, e a questão, né, é trabalhar para que aconteça, né, essas melhorias, né. A questão dos monitores também, né, a gente, né, escutou, muita gente trouxe essa questão para nós, conversamos também, a questão dos monitores, né, e a resposta que nos deram que ia organizar, que iam ter pessoas disponibilizadas para se enquadrar na questão de monitores, né. Também a questão que o César relatou ali dos professores especiais, né, ali para a questão das crianças que têm, né, o aspecto autista, né. Quando a criança está se acostumando, né, aí de repente faz essa troca, até ela se adaptar novamente com a nova professora, ao invés dela aprender, ela regrediu. Então prejudica o aprendizado da criança. Então é muito importante que se organize essas questões e a gente possa resolver isso aí, né, o mais rápido possível, né. Então vamos trabalhar para que políticas públicas aconteçam cada vez mais e a gente melhorar toda essa questão, todas essas demandas que a população nos traz, né. Muito bom quando se tem pessoas como o César, como a Elisângela, que ele vem, pede a tribuna para nos provocar, como o Célio falou, né, para a gente poder, né, ter argumento e correr atrás das soluções dos problemas, né, que a gente está aqui para buscar soluções para os problemas, né. Então seria isso. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima semana. Boa noite a todos os presentes, a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, presidente, senhores vereadores.
Boa noite ao público presente aqui, os nossos assessores. Boa noite, César. Né? Boa noite também para a Elisângela, ela acabou saindo, mas a presença muito importante de vocês hoje na tribuna. Né? O César que traz essa questão muito importante das crianças com TEA, com TDAH, as crianças com TOD, que precisam tomar medicações específicas, como a Ritalina, a Risperidona, e esses medicamentos garantem aí a questão da aprendizagem na escola, porque vão deixar eles mais tranquilos, que se concentrem mais. Eu posso falar porque também faço parte da equipe da educação, e nós temos sentido isso da questão das crianças que estão sem medicação. Recebi um contato da diretora ontem da Escola do Colono e também de uma mãe que não tem condições de comprar o Ritalina. E a criança está bastante alterado, bastante agressivo, até por conta que ele não consegue se concentrar. E também ele tem uma dificuldade visual severa. Então, a sua fala, César, traz essa questão das famílias. Você hoje representa aqui muitas famílias que também têm a mesma questão. Então, saúde, educação, são direitos adquiridos no Estatuto da Criança e Adolescente. Né? E lá, você se fortalece enquanto família, e as famílias se fortalecem como um direito, não como um favor. Então, a gente tem que pensar nisso, e nós, vereadores, temos que cobrar o direito de todos. Né? A medicação é um direito, as terapias são direitos, né? Ter a consulta neurológica é um direito. Então, a sua fala é bastante importante. Nós, vereadores, vamos estar, sim, assinando um documento pedindo esclarecimentos, pedindo uma previsão e o que podemos fazer juntos, né, para solucionar esse problema que é bem grave, não só, né, do teu menino, mas sim das outras crianças que também fazem uso dessa medicação. Então, meus parabéns, né, por você ter vindo aqui e ter trazido à tona um assunto tão importante e que representa muitas famílias e muitas crianças que precisam dessa medicação, não só crianças, mas também adolescentes e alguns adultos que fazem uso. Então, nós vamos estar discutindo, inclusive vou ligar para a secretária Elaine para estar verificando, né, qual é a previsão dessa medicação, porque visto que já faz 2 meses, pode ser que esteja chegando também. Né. Parabenizar o vereador Cigano pela indicação que já vai fazer com a emenda impositiva, ele já vinha falando disso, da medicação da Ritalina, que vai garantir para o ano que vem ter recurso também para comprar, se for necessário. Quanto aos monitores, também fiz uma fala com a Denise, com a secretária de Educação, ela me disse a mesma resposta que disse aos outros vereadores, que estaria analisando e vendo as rotas, né, essa questão de ter importância aí do atendimento às crianças, principalmente às crianças pequenas. Quanto às PAEs, que são as auxiliares dos professores, as PAEs geralmente são estagiários, eles têm um contrato de 2 anos. O problema é que há uma rotatividade, eles podem arrumar um outro trabalho, enfim, então não é funcionário efetivo, e sim estagiários de pedagogia que fazem o trabalho das PAEs, que são os auxiliares das professoras. Tem sala, inclusive, que tem 2 PAEs, porque tem um número significativo de autistas com TOD e TDAH. Então, a gente é um trabalho bastante importante das PAEs, inclusive teve uma formação quanto a isto, né, sobre a questão do vínculo com a criança, da afetividade, e eu sei o quanto as PAEs são importantes na vida das crianças, o quanto elas fortalecem, né, a questão da aprendizagem das crianças. Então, vamos juntos, né, buscar aí soluções para essa questão das crianças, dos adolescentes, e o quanto for preciso a gente vai estar junto nessa luta e nesta causa. Também falar da Elisângela, que esteve aqui, ela trouxe esse assunto importante, inclusive os vereadores aqui receberam mensagens, receberam notas fiscais dessa questão da ração, e esse esclarecimento que ela trouxe aqui hoje, bastante importante. Então, é um momento que nós temos que refletir o que podemos fazer, né, quanto à questão que ela trouxe aqui, o que ela falou de importante da questão dos cuidadores, protetores, né, a campanha que o vereador sugeriu aqui. Então, bastante importante a questão da presença da Elisângela aqui para esclarecimentos e informações, né, sobre o trabalho que ela faz dentro do nosso município. Estamos também no mês de agosto, o Agosto Lilás, inclusive estamos usando, né, a questão aqui que representa o Agosto Lilás, o laço que representa o combate ao abuso contra as mulheres, né, o combate contra a violência doméstica. Fizemos algumas palestras nas escolas, Escola da Lagoa, Escola do Fagundes, também um trabalho no CRAS, com as mulheres do CRAS, bastante significativo hoje, um trabalho bem grandioso lá no CRAS, e que foi bastante emocionante, né, e discutir políticas públicas para as mulheres. Fizemos também um trabalho com as mulheres empreendedoras na semana passada, onde não pude participar da audiência lá do Campestre, mas porque tinha um outro compromisso aqui junto à Sala da Mulher Empreendedora. Participamos das inaugurações, e quero fazer uma fala importante lá para a comunidade do Postinho, comunidade essa que eu represento,
O postinho recebeu lá uma ponte nova, a ponte do Piraí, uma ponte de bastante importante acesso, porque traz também a questão do turismo, né, interliga lá outras comunidades, então, bastante importante. Participamos da inauguração, precisa ainda de uma sinalização, e nós vamos estar pedindo isso por indicação, e também da quadra poliesportiva lá do postinho, quadra que gerou uma polêmica no final de semana, porque a quadra ficou fechada. Então, os vereadores que participaram lá da inauguração, né, o vereador Sidney foi um dos proponentes de uma emenda, junto ao deputado Luciano Dutti, também o deputado Haroldo Martins, que fez uma indicação lá para a quadra. Então, agradecimento aos deputados. A quadra ficou fechada, mas naquele dia que estivemos lá, na inauguração, combinamos que a quadra seria aberta para a comunidade. E isso vai ser cumprido a partir desta semana. Houve um equívoco, a quadra ficou fechada, mas é o nosso compromisso, junto ao executivo, da quadra ficar aberta, porque a quadra é da comunidade. Então, a comunidade tem, sim, que fazer uso. O secretário Maneco esteve aqui, a gente fez um pedido, inclusive, que tivesse outras atividades para desenvolver lá na comunidade, porque a quadra é poliesportiva, e que tivesse outras atividades além do futebol, que é realizado num campinho lá. Então, inclusive, ele se comprometeu com esse recurso, né, de estar indo profissionais lá para estar atendendo as crianças e adolescentes. Então, a comunidade pode, sim, usar a quadra, deve usar e cuidar, porque a quadra é um patrimônio da comunidade, da escola, dos alunos e de quem precisar. Então, vamos cuidar, manter organizada, né, não ter vandalismo, porque já aconteceu o vandalismo lá na escola. Então, vamos cuidar, e a quadra será aberta, sim, para a comunidade a partir desse final de semana, durante a semana e final de semana. Participamos também das inaugurações da Campina, né, também dos equipamentos agrícolas, que é a indicação do vereador Ricardo, da Escola do Campo Alto, que teve um espaço adequado para as nossas crianças, uma educação adequada, então, muito importante. Quanto os vereadores aqui até me lembraram aqui da Câmara Inclusiva, aconteceu hoje, né, presidente, um trabalho emocionante, que marca aí a Semana da Inclusão no nosso município. As crianças da PAI hoje foram vereadores, trouxeram indicações, fizeram pedidos, e foi emocionante ver eles aqui hoje, representando nós, vereadores, e falando de política de inclusão, falando sobre bullying, sobre esporte, sobre a adequação da nossa cidade para a inclusão. Então, parabéns, presidente, pela iniciativa, parabéns à PAI, que esteve aqui hoje participando, e quanto isso nós aprendemos com as crianças, quanto isso foi importante. Então, nosso agradecimento à PAI, e com certeza o projeto Câmara, inclusive, estará na pauta, né, presidente? E já sugerimos aí que seja como a Câmara Mirim, para as crianças estarem participando, adolescentes aqui da nossa Câmara, né? Porque a inclusão é importante, sim. Estamos na Semana da Inclusão. Para finalizar, né, um agradecimento especial às pessoas que participaram junto com a gente, da Procuradoria, as meninas, as assessoras que estão trabalhando, e nós temos um evento no dia 27 de agosto, que marcará o mês do Agosto Lilás aqui, com a deputada Cloara, que é a Procuradora da Mulher, que fará a palestra As Dores Não São Eternas, Recomece, né? Então, nós vamos fazer esse evento no dia 27 e contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigada, uma boa noite, um bom final de semana, e que Deus os abençoe. Antes de eu começar a minha fala, faça favor, Berenice. Quem será que me presenteou? Isso aí foi teu companheiro que mandou esse buquê para você. Diz que ele não teve coragem de entregar pessoalmente, aí fez as honras aí com a Beri. Deixa eu agradecer. Por isso que eles estavam me dando o cartão, estavam me mostrando o cartão aqui, que era para mim, ó, cartão Lilás. Então, quero agradecer ao meu companheiro, o Johnny, pelo presente, pela consideração, pelo companheirismo, e por sempre estar presente conosco em todas as discussões e nas lutas diárias que nós temos aí no dia a dia. Então, muito obrigada, te amo. Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a assessores, todos os membros aqui da casa, os vereadores, vereadora.
Falar um pouco aqui sobre a audiência pública, que na quinta-feira a gente foi até o Campestre, onde tivemos uma ótima notícia, que será feita a pavimentação ali de 7,2 quilômetros, um recurso esse do deputado Toninho Vancher e Alisson, que disponibilizaram aí o recurso para estar atendendo a comunidade. Então, acho que é isso que a gente precisa de deputados que estejam ao nosso lado e aonde a gente precisa. Falando em deputado, um agradecimento especial aqui ao Luciano Dutti, que tanto na quadra do Fagundes, do Matulão e do Postinho, ele também disponibilizou recurso para que fosse possível as criações das quadras. Também não podia deixar de mencionar o deputado Haroldo Martins, representado pelo nosso amigo Algeu, ali do Postinho, que disponibilizou um recurso também para essa quadra. Então, muito obrigado, deputados, e lembrando que nem sempre, às vezes, a pessoa precisa ser vereador para buscar o recurso. Isso eu faço o exemplo do Algeu aí, e dá para correr atrás também, principalmente nessa época. A inauguração, ontem estivemos no CAF, que é onde ficamos muito contentes com a implantação, mas hoje o César já veio aqui e já nos deu uma notícia triste. Quando a gente vai na inauguração, a gente fala, a gente faz, porque a gente confia. E que realmente que está lá o medicamento, está com acesso à população, acho que é isso que a gente espera, então sempre a gente vai e a gente acredita. E infelizmente hoje a gente pode constatar que não é tudo o que você fala, o que você faz. Então, respondendo a você, César, tanto educação quanto a saúde, amanhã mesmo cedo do meu gabinete, e já como os demais vereadores falaram que assinam, a gente vai encaminhar aí as perguntas e, tendo a resposta, a gente entra em contato novamente com o senhor, e claro que a gente quer entregar notícia boa, que a gente quer que tenha monitor, não só na linha, aqui há pouco mesmo na página da Câmara, veio um questionamento sobre uma linha do Postinho também, que também está sem monitor e tal. Então, tem vários setores aí que a gente tem que dar uma atenção um pouquinho melhor para atender quem realmente precisa, que é a população. Hoje participei da passeata da APAI, pela Semana da Inclusão, e logo após tivemos a primeira sessão inclusiva, que foi algo pensado em trazer o pessoal da APAI aqui para dentro da casa, para eles falarem para nós o que eles precisam. E foi emocionante, realmente. Quando você vê aquelas crianças conseguindo sentar aqui, conversar, dar risada, que foi o que aconteceu, e eles contam e daquela forma deles, o que eu preciso da quadra, preciso de uma pista de atletismo, foram vários itens que foram pedidos, mas teve um que chamou bastante atenção, que é a parte das calçadas com acessibilidade. Isso acho que realmente a gente peca muito, nossa cidade hoje não é inclusiva, em momento algum, nem os prédios públicos são. Isso é um fato que a gente vê no dia a dia. E é uma pena, porque se a APAI abriu em 99, desde 99 nós sabemos que nós temos que ter a inclusão. A inclusão não é só para ele adentrar nessa porta, que a porta tem que ser maior. Não, tem que ter uma rampa de acesso, ela tem que ter um espaço especial, e outro cuidado que a gente tem que ter é a colocação deles no mercado de trabalho, porque muitos não têm uma deficiência intelectual, uma deficiência física, mas eles são capazes sim. E essas crianças, chamo de crianças, tem uns que são um pouco mais velhos, mas eu chamo de criança pelo carinho. Eu tenho o exemplo do meu funcionário, então isso eu posso falar com clareza para vocês, que se você der uma oportunidade, você comerciante que pode estar nos assistindo, se você der a oportunidade, tenho certeza
que você ganhará muito mais do que um funcionário. Você ganhará um amigo para a tua vida. Então, fica aqui só um recado para vocês. Falando também um pouco sobre a operação Limpeza no Bairro, ali, que foi feito através da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Urbanismo. Quando a gente tem que falar mal, a gente tem que criticar, a gente fala. Eu sou a pessoa que eu falo, mas quando está bom, eu tenho que também parabenizar. Então, parabéns aí ao secretário, o secretário Luan, o secretário Clodo, o secretário José Antônio, por essa ação. Uma ação conjunta que mostrou que realmente pode se fazer. E limpeza não é luxo. Isso aí é algo tão simples e é algo que está esquecido, porque nós estamos no mês de agosto. Então, você passou 8 meses. Eu falo para vocês, todo mundo, se chegar aqui, podia todo mundo ser o pai da criança dessa obra aí, dessa limpeza. Porque todos os vereadores fizeram o pedido. Eu mesmo, com o Luiz, nós fizemos dia 23 de janeiro. É um dos primeiros indicações que foi feito aqui dentro da casa. Então, desde lá, a gente vinha pedindo. E quando a gente sentou e conseguiu alinhar, o negócio aconteceu. Também, o caso da Elisângela, na sexta-feira ela me procurou, juntamente com o Luiz, nós fomos até a secretaria. E lá, a gente constatou algo que ficava distorcido. Ela tinha uma informação, a lei fala outra coisa, os funcionários falam outra coisa, sentamos numa mesa redonda e resolvemos. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não é um criticar o outro, um querer fazer picuinha do outro. É sentar e resolver. E realmente, na sexta-feira, o caso da Elisângela a gente resolveu. Hoje ela é uma protetora de animais. Ela está cadastrada, agora ela vai ter o direito que ela tanto pede para o poder público ajudar. Então, acho que é isso. A gente faz aqui, o nosso papel é intermediador. Nós temos que fiscalizar, nós temos que fazer leis, mas muitas vezes nós temos que ser a pessoa que intermedia uma situação. Porque a luta, a briga, não leva a nada. A luta tem que ter, mas a briga não. Então, acho que é isso o recado aí. E falando também, nós temos um requerimento até na questão da Elisângela, que nós fizemos aqui na casa, pedindo para o secretário explicar e mostrar tudo as questões das notas fiscais, aonde foi e aonde não foi, aonde que não foi pego ainda a ração, e se aonde foi pego, aonde que foi levado. Isso a gente fez o pedido, fez o requerimento, passou, aprovamos, e está lá, estamos só aguardando a resposta. Então, hoje eu acho que seria isso. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 28 de agosto às 18 horas. Boa noite, fique com Deus e até mais.